na semana eu estava meditando sobre o que eu ia falar, e assim, para quem me conhece mais um pouco de perto, sabe que minha vida é um caos, né? É uma loucura, uma loucura. E aí eu fiquei pensando a semana inteira, falei, cara, eu vou falar com a Jéssica para explicar mais ou menos o tema do que eu vou falar, para que a gente consiga alinhar com o louvor, né? Quem disse que eu consegui falar com você, né? Não consegui. Aí hoje de manhã eu acordei e falei assim, ó, o culto é teu, o Espírito é o teu interesse. E, cara, parece que se a gente tivesse combinado, o louvor não ia ser tão perfeito com o que eu vou falar do que foi agora. Então, é a prova de que o Espírito conduz tudo isso, né? O Espírito Santo é o maior interessado nesse ajuntamento, né? Ele é quem faz a obra e a gente, de fato, é só uma ferramenta nas mãos dele. E poder estar aqui hoje é um privilégio. Eu já falei que quantas vezes vocês me convidarem eu venho, porque eu me sinto muito em casa. A minha esposa, ela tem uma brincadeira, ela não pôde vir hoje, porque ela está com a minha filhinha. Mas a gente brinca que quando eu vou falar nas igrejas, a gente vai fazendo um checklist das igrejas que eu não volto, né? Que é bem raro eu voltar, bem raro eu voltar. Se eu tô aqui na segunda vez é porque tá glória! Oh, coisa boa! Eu sou da igreja presbiteriana, tá aí o motivo de eu não voltar de novo nas igrejas quando eu prego. Eu sou da igreja presbiteriana de Alphaville. Não sei se vocês conhecem o Projeto Sola. Conhece? Alguém conhece aqui? Levanta a mão, Projeto Sola. Pois é, o Projeto Sola é de lá. Né? Eu tenho o privilégio de ser ministrado e de ser liderado pelo Gui Andrade, que é o vocalista do Sola. E para vocês terem uma ideia, lá a nossa igreja é uma coisa tão fora da igreja presbiteriana que as igrejas presbiterianas, vocês que são pentecostais, chamam a gente de sorveterianos, né? Eu não julgo vocês não, acho que vocês estão certos. Mas para vocês verem como Deus tem feito a obra até na igreja presbiteriana, né? Até lá o Espírito age. Hoje nós somos em 85 integrantes do Ministério de Louvor lá. Né? O Ministério de Música todo da igreja é maior ainda. Nós temos uma equipe gigantesca e à noite nós temos uma média de 2.000 pessoas no culto à noite. Presbiteriano, cara, é para aplaudir de pé, igreja. Isso é um milagre, né? As pessoas não se convertem na igreja presbiteriana, é muito difícil, né? As pessoas se converterem à igreja presbiteriana, né? Virem do mundo para a igreja presbiteriana é muito raro. Normalmente a gente recebe muita gente de fora, né? De outras denominações ou de pessoas que já são presbiterianos há 1000 anos, como eu, que eu sou a 5ª geração de presbiteriano. A minha família foi a fundadora da segunda, sei lá qual igreja presbiteriana do Brasil. Então, assim, a gente está na igreja há muitos anos, mas por conta desse jeito meu, muito mais do fogo, quando eu passo pelas igrejas, principalmente nas igrejas presbiterianas, principalmente aqui na Vila Maria, Zona Norte, assim, já é figurinha carimbada, assim, eu não volto, né? Porque lá eu não deixo de entregar aquilo que Deus me pede para falar. Custe o que custar, doa quem doer, instituição ou não, eu sirvo a Deus e não sirvo uma placa de igreja. Então, o que ele me manda falar, e acreditem ou não, Deus fala comigo, apesar de presbiteriano. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no nosso texto de reflexão, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. É um dos textos que eu mais amo, assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Hoje eu fui chamado para falar sobre missão, sobre propósito, e eu amo falar sobre isso. Não sei se foi de propósito que vocês me chamaram para falar de propósito, mas eu falo sobre isso pra caramba, não só nas igrejas, mas como eu falo fora também das igrejas, nas palestras que eu faço, no meio empresarial. Falar sobre propósito hoje é uma coisa super importante, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque hoje a gente está perdendo a definição de muitas coisas. A gente está vivendo uma crise seríssima de autoridade na sociedade hoje. E os relacionamentos, os padrões, os valores, eles estão cada vez mais fluidos, né? Cada vez mais voláteis, cada vez mais superficiais, mais descartáveis, e a gente se perde, né? E aí, às vezes, a nova geração que vem, e hoje, infelizmente, acontece muito isso,
A nova geração que vem hoje, aliás, eu estava no consultório hoje, recebi um garoto de 14 anos, assim, muito doente, muito doente. E se você for tentar pensar as causas das doenças, lógico que existem componentes genéticos, existem várias coisas que a gente fala sobre isso, mas essa crise de autoridade na sociedade, isso está adoecendo a nossa sociedade como um todo. E aí, mais do que nunca, a igreja tem um papel não só espiritual, né, mas também um papel social de fazer com que a gente possa retomar alguns conceitos e alguns valores que são importantíssimos na construção da nossa identidade, né, naquilo que eu sou. E a gente tem um baita problema hoje, porque existe uma crise gigantesca de referência, né? Hoje a minha referência é tal, amanhã não sei quem é que vai estar no TikTok ou no Instagram dizendo alguma coisa, e depois amanhã, e depois amanhã, e depois amanhã, e a gente acaba perdendo as nossas referências. Isso não é uma crítica, tá? Porque eu acho que qualquer tipo de referência, nem que seja Virgínia e Zé Felipe, para mim é uma referência, tá? Nem que seja essa porcaria, mas enfim, é uma porcaria, mas é uma referência. A grande questão e a grande crítica hoje, para mim, é que nem isso mais está valendo. Isso é super perigoso, né? Nem o que é ruim está ficando mais. E aí a gente está tendo um grande problema, tá? Que é uma crise de autoridade, e isso tem gerado uma crise de identidade. Tá, mas o que isso tem a ver com propósito? Tem tudo a ver, e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos ver 1 Pedro, no capítulo 2. Tá lá, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Esse texto é lindo, né? Para mim, esse texto resolve o problema da humanidade. Esse texto resolve o problema da sociedade. Mas existe uma grande questão aqui que eu quero trabalhar com vocês, que é a seguinte. Existe uma grande confusão entre propósito e missão. E aí eu quero gastar um tempo com vocês um pouco falando sobre isso. O propósito, para quem já me ouviu falar sobre isso, eu falo isso muito. O propósito, ele consiste em algo que é sustentado por 3 pontos muito importantes. Tá? Primeiro ponto é a paixão. É preciso haver paixão para que haja um propósito. A paixão é o desejo. É aquela coisa que faz a gente acordar de manhã e levantar da cama. Né? A paixão é aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos faz buscar alguma coisa. Seja lá o que for, é paixão. Às vezes, quando a gente adoece, principalmente psiquicamente, a paixão ela fica adoecida. E aí parece que, por exemplo, nos quadros, nos quadros depressivos, parece que a gente não tem mais paixão, parece que a gente fica em anedonia, que chama isso, ou perda de pragmatismo. É como se eu perdesse a vontade de fazer o que eu gosto de fazer. Tanto faz, né? Se o mundo acabar agora, ou se não acabar agora, para mim, tanto faz. E aí parece que a gente perde a paixão, mas não perde, a paixão ela continua lá, o problema é que ela está doente. E ela fica muito escondida lá. Então, a paixão, ela é algo muito importante para a gente poder ter propósito, ok? Segundo ponto do propósito, a vocação. E aí eu quero gastar um tempo com vocês. Alguém, só não vale se você já me ouviu falar sobre isso, tá? Alguém consegue me definir vocação aí? O que é vocação? Pode participar, viu, gente? O que é vocação? E eu não gosto de falar sozinho, então fala comigo. Muito bem, é algo inato, certo? Como se eu tivesse nascido. Muito bem. Alguém tem uma outra opinião? Não? Então, é exatamente o contrário.
Mas essa tua resposta é a resposta que todo mundo dá, tá? A gente aprende errado. A vocação, diferente do que ela disse, de que todo mundo aprende, a gente aprende que vocação é algo que eu nasci para fazer, né? Parece que eu fui vocacionado para ser médico, né? Fui vocacionado para cuidar de pessoas. Primeiro que eu nunca quis ser médico na minha vida, eu só estou aqui porque foi Deus que mandou mesmo. Se eu não viesse, Ele me mandava, nem que fosse na barriga do peixe grande, mas Ele me mandava lá para ser médico. Então, eu nunca quis ser médico. Eu confesso, se desculpa se tem algum médico aqui, mas eu confesso que são pessoas bem chatas, assim, eu não gosto. Eu tenho pouquíssimos amigos médicos, acho que uns 2. E tá bom, sim, acho que é muito até. Porque, enfim, por outros motivos. E se você quer fazer medicina, faça, super legal, tá? Prometo. Só não seja chato. Tem um paciente que, o moleque é demais, ele tem 17 anos, aí, primeira vez que ele chegou no meu consultório, ele chegou com um livro do Bauman, lendo Amores Fluidos. Aí eu falei, pô, finalmente, né, cara, um cara inteligente para falar, né, que coisa boa, vou ter o que discutir. E eu, pô, e aí, você lê Bauman? Ele, pois é, eu leio Bauman, tal, não sei o quê, leio. Eu falei, o que você acha sobre a fluidez do afeto? Ele, falando. Primeira hora que ele chegou no meu consultório. Aí eu falei, pô, que irado, cara, e o que você quer fazer? Ele, medicina. Eu falei, não, você vai ficar burro, não faz isso não. Porque a gente é muito limitado, e tem que ser mesmo, né? O médico ele precisa ser super específico naquilo que ele se propõe a fazer. O problema é que para o médico só existe a medicina, não existe mais nada. Né? Então é bem complicado isso. Mas a vocação, diferente do que a gente pensa, não é aquilo que eu nasci para fazer, mas é algo em que eu fui construído para ser quem eu sou. E aí tem uma diferença super importante aqui. Tem um psicanalista, o qual eu estudo muito, e eu trabalho hoje com gestão de conflito, tá? Para quem não me conhece, eu sou médico, eu sou psicanalista, eu sou um monte de coisa chata aí, mas eu trabalho com gestão de conflito, onde tem treta eu entro, briga, confusão, é lá que eu vou, eu gosto desse negócio. E a gente estuda muito vínculo. E o Winnicott, ele fala o seguinte, antes de existir, eu preciso ser. Filosófico, né? Já começou a chatice. Olha só, existe uma diferença super importante entre existir e ser. Eu existo nas minhas relações sociais, ok? Eu existo no meu relacionamento com as outras pessoas. Então, eu sou o Nelson, mas eu sou o pai da filha mais linda desse mundo, eu sou o marido da mulher mais linda desse mundo, eu sou médico, eu sou analista, eu sou cristão, eu sou filho dos meus pais, eu sou amigo, eu sou um monte de coisa. Isso tem a ver com a minha existência, com a maneira com que eu me relaciono com vocês. Agora, todas essas minhas funções partem de um Nelson, que é o ser. E aí é que é super importante. O ser tem a ver com a nossa identidade. O ser tem a ver com a nossa imagem que nós temos sobre nós mesmos, ou como nós nos olhamos, como nós nos reconhecemos. Vou fazer um teste. Como você chama? Diego. Quem é o Diego? Sim. Me fale sobre o Diego. Quem é o Diego? Isso. Essa é a existência. Eu estou não perguntando com quem você se relaciona e nem as funções que você executa. Estou perguntando quem você é. Buga, né? É profundo pra caramba. E é essa a grande questão. Por quê? A identidade, ou essa coisa do eu, né? Eu sou o Diego, ou o Nelson, tem uma idade para ser construída no nosso cérebro. Quantos anos tem tua filhinha? Ai, que coisa linda, é do tamanho da minha. Então, ela está na idade da formação da identidade dela. A nossa identidade começa a se formar na barriga da nossa mãe. Então, a partir do momento em que o nosso cérebro começa a se desenvolver, ele começa a ser formado, a identidade começa a ser formada. Loucura, cara, na barriga da nossa mãe. Então, quer dizer que quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, vocês são gêmeas, né? Lógico. Pergunta idiota. Cara, vocês já estavam as duas lá trocando ideia, cara. Como você chama? Vitória. E você? A Vitória
para ser Vitória, sempre estava com essa praga da Beatriz do seu lado. E a Beatriz, para ser Beatriz, sempre estava com essa praga da Vitória do seu lado. Sempre vai rolar assim. Por quê? Desde a barriga da nossa mãe, por isso que gêmeos, inclusive, têm uma relação muito próxima. Já perceberam? Muito mesmo. E existem vários estudos, por isso que briga tanto. Tal. Por isso, existem vários estudos que mostram que quando, muito maldoso isso, mas os cientistas separaram gêmeos e criaram esses gêmeos separados. E quando eles se reencontraram, eles eram muito parecidos. Por conta da identidade, não só do componente genético, mas também do componente do ambiente dentro do útero, cara. Olha que doideira, dentro da barriga da sua mãe. Então, desde a barriga da nossa mãe, até por volta dos 5, 6 anos de idade, é que a gente constrói a nossa identidade. Ou seja, eu falei que tudo que eu executo na minha vida parte dessa identidade, parte desse lugar do meu cérebro. Imaginem vocês, adultos, se eu disser que todas as ações que vocês tomam, tudo que vocês fazem, a cor do seu tênis, o cabelo, o corte do cabelo, parte de uma criancinha de no máximo 5 anos de idade. Olha que loucura. O que move o nosso desejo, ou seja, a paixão, vem desse lugar do nosso cérebro chamado hipocampo, ou cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro que a gente constrói. E todo mundo, olha que legal isso que eu vou dizer, todo mundo, eu, você, todo mundo, nasce com uma baita necessidade, chamada necessidade afetiva de ser amado. E não é que ser carente não, tá? Não é que ser carente. Tem gente que é carente mesmo, mas não é que ser carente não. É que todo mundo nasce com a necessidade afetiva de ser validado, de ser reconhecido, de ser definido, de ser dito, de ser investido. A gente chama isso de investimento. E sabe como é que começa esse investimento? Como é o nome da tua filha de novo? Desculpa. Maitê? Que nome lindo, cara. Pai é tudo igual, né, cara? Eu fico olhando e falo, ai meu Deus, eu acabei de deixar minha filha, eu estou com saudade. Imagina que nervoso. Mas enfim, você é a mãe da Maitê. Como é seu nome? Nicole, quando a Maitê nasceu e você estava amamentando, ela sorria para você, não sorria? Então não era sorriso, eu vou te contar. Cara, não era um sorriso. Eu sei, eu vou estragar com a sua... mas eu preciso estragar. Ai. Eu vou te contar o porquê. O indivíduo, o ser humano, ele é tão sedento por isso, que quando o bebê mexe um músculo chamado bucinador, que é o músculo que fica bem aqui, e ele faz esse movimento, adivinha o que a gente faz? Meu Deus, ele está sorrindo. Olha que coisa mais linda, meu Deus, o sorriso é o meu sorriso. Criança tem cara de joelho, né? Toda criança é igual, não tem criança diferente. Eu lembro quando minha filha nasceu, eu estava no parto e eu tirei minha filha de dentro da barriga da minha mulher, né? E aí eu falei, Deus, tem misericórdia, porque se eu achar ela feia, eu vou falar. E aí eu vou ficar culpado de se eu falar que essa minha filha é feia. Minha filha, né, cara? Adivinha, ela era linda, velho. Mas eu olho foto, ela é igual. Ela é igual, mas na hora, a gente é filho, né, cara? Eu falei, meu Deus do céu, eu chorava. E eu lá junto com a médica, abrindo a barriga da minha mulher falou, mas por que você está chorando, mas nem abrindo? Eu falei, porque é minha filha. Né, isso já tá. E a minha filha veio por um milagre, enfim, depois eu conto para vocês. Mas tudo isso para dizer que isso é investimento, isso é amor. Sabe essa coisa do tipo, ai meu Deus, mas é linda, meu pai é a criança mais linda deste mundo, né? Isso é investimento. Ou então, por um outro lado, investimento também pode ser o oposto. Então, a Edna e eu tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos por um período, e aí a gente trabalhava num projeto chamado Saúde da Família, que era o caos, e a gente ia para dentro do caos. E aí, lá dentro do caos, uma vez, eu lembro de uma paciente que eu fui fazer o pré-natal dela no lixão, ela morava dentro de um lixão, e eu fui lá, porque ela não queria fazer pré-natal, mas eu fui. E aí estava lá eu e a Ana Paula, eu lá em pé com o sonar no lixão, assim, tipo, agachado para poder pegar a barriga da mulher e ela de pé para eu poder examinar o bebê. E ela fumava crack. E eu falava, então, vamos conversar sobre o crack, né? Eu acho que não vai dar certo, né? A gestação com o crack, acho que vai ter um problema. Ela, não, fica tranquilo.
Fica tranquilo. Eu falava, não, mas a senhora, além de fumar crack, a senhora bebe. Eu acho que não vai dar muito certo. Né, a cabeça do seu filho não vai. Imagina, doutor, desculpa, senhor da medicina e tal, mas o senhor não sabe muita coisa. Eu tenho 4, todos são ótimos. Eu falei, é mesmo? Não, todos são ótimos, doutor. Eu falei, então tá bom, chama os seus 4 lá. E aí ela foi chamar um, né? E aí eu não vou falar o que ela falou, porque foi um palavrão muito feio e eu não posso falar aqui, mas ela, ô seu FDP, né? E aí veio o menino. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Aí ela vira para o menino e fala, onde está a vaga, né, da sua irmã? Aí ele, vaga. Aí vem a menina. Eu falei, meu Deus, que horror. Né? Ou seja, isso, por mais que possa parecer louco, isso também é investimento. Ok? Então, investimento é aquilo que a gente diz para aquela criança em construção. Então, se eu ofereço coisas boas, ela vai identificar-se com coisas boas. Se eu ofereço coisas que são negativas, mas que para aquela senhora ali não era tão negativa assim, ela vai se identificar com aquilo. Ou seja, qual é a chance de que quando essas crianças crescerem, eles serem pessoas diferentes disso do que ela disse? Mínima. Nula, humanamente falando, nula. É óbvio que ela vai crescer como uma né? Como a mãe falava, ou o moleque vai crescer como né? Tudo aquilo que ela dizia que ele era. Por quê? Porque isso são memórias afetivas que vão sendo printadas de verdade no nosso cérebro. E existe uma construção de uma imagem. Vou pedir um exercício para vocês. Fechem os olhos e pensem em você. Pensem em você, na sua imagem. Percebe como é difícil? Normalmente a gente vê aquilo, pode abrir. Normalmente a gente vê aquilo que o espelho reflete. Muito do que a gente pensa sobre a gente mesmo está ligado muito mais a questões que são afetivas do que do próprio corpo físico. Né? A gente dificilmente consegue olhar e pensar na gente mesmo fisicamente, mas afetivamente eu consigo me definir muito bem. Ok? Isso tem a ver com a construção da nossa identidade. Lembram que eu falei para você? Vocação é aquilo em que eu fui construído para ser quem eu sou. Ou seja, essa garota, essa menininha vai ter uma excelente vocação de ser muito provavelmente uma garota de programa. Bem provável, provavelmente a das melhores. Né? De tanto que foi estimulada a viver aquilo. Esse garotinho, ele muito provavelmente vai ter uma chance muito grande de ser alguém que trabalhe com algo que seja ilícito, que seja ilegal, que não seja moral ou eticamente ok. Porque ele foi construído para ser desse jeito. Né? E dá desespero às vezes, né, para a gente que trabalha lá, porque a gente fica patinando, porque a mudança precisa acontecer no ambiente inteiro, não tem como. Né? Então, a construção da identidade, de quem eu sou, está quase 100% ligada a questões do afeto. Tá? E só não é 100% porque existe um componente genético, que tem a ver com temperamento. Né? A gente herda, o temperamento a gente herda. Por exemplo, de novo, desculpa usar vocês são gêmeas, mas o temperamento de vocês pode ser diferente. E isso é super, graças a Deus, né? Porque eles não são a mesma pessoa. Então, isso é super normal e mais, é muito importante. Tá? O temperamento é dado pela genética. Agora, o ambiente onde a gente cresce, os vínculos que a gente constrói, isso são afetivos. E aí sim vem a vocação. Então, a vocação é algo em que eu fui construído para ser quem eu sou. E aí tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa família, tem a ver com a nossa origem, tem a ver com as coisas que a gente aprende durante uma vida inteira e que chega aqui sou eu, Nelson. Vou contar uma história para vocês. Minha família, por parte de mãe, ou são paranoides ou são esquizofrênicos. Real, tá? Isso é real mesmo, chega a ser até engraçado. Minha família, por parte de pai, são os irmãos do meu pai tem 10 irmãos, são todos com transtorno afetivo de bipolaridade. Todos, sem exceção, inclusive meu pai. Como é que eu faço hoje? E eu achando que não ia querer ser médico. Né? E eu achando que... E dentro da medicina eu lutei pra caramba para não cair na saúde mental, nunca quis.
né? Não tinha como, isso faz parte de mim. A pergunta que vocês devem estar fazendo é, como é que esse cara é normal? Eu não sou. Fique em paz, eu não sou não. Nem um pouco. Para quem me conhece mais de perto, sabe quanto eu não sou nem um pouco louco. Aliás, nem um pouco normal. O que eu quero dizer para vocês é que a loucura, identificar e decifrar a loucura, sempre foi algo muito comum para mim. Sempre, desde sempre. A memória mais remota que eu tenho do meu pai é ele tendo um surto, jogado no chão. E ele é pastor da igreja. E meu pai tinha surto, jogado. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Que rolê doido, eu estava falando com ele até agora, e de repente ele pirou. E aí eu lembro que minha mãe falava, acho que o papai não está muito bem, vamos tentar ajudar o papai e tal. E aí, estava tudo certo, a gente ajudava o papai, até que, no fim, quem fez o diagnóstico do meu pai? Eu, sem querer. E aí eu fui diagnosticando a minha família inteira, é muito engraçado. Por que eu estou falando isso para vocês? Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu me esforçasse, eu estava vocacionado a lidar com isso. Por quê? Porque eu fui construído para ser assim. Entender a loucura para mim é uma coisa quase que normal. Ouvir a loucura das pessoas para mim é normal. Para mim o normal é que é louco às vezes. Eu acho gente normal muito chata. Eu tenho preguiça de gente normal. Para você ter uma ideia, dessa loucura toda para mim sobrou só um TDAH. Então eu estou super bem. Você para pensar. Estou super funcional. Mas ouvir a disfuncionalidade das pessoas, para mim, é super comum. E não é uma coisa que eu adquiri na faculdade, que eu adquiri aprendendo com tudo isso. Aprendi normal, sozinho, por causa da minha vida, da construção da minha identidade. Por que eu estou gastando tanto tempo falando sobre isso com vocês? Nós temos uma necessidade de sermos nomeados, reconhecidos, de sermos validados, de sermos investidos, enfim, de ter esse lugar que a gente chama de lugar de sujeito. Então, quando a minha mãe falava, acho que a gente precisa ajudar o papai porque ele está muito ruim, eu ia lá e exercia um lugar de cuidado. Eu não posso ver um problema que eu vou lá. Assim, eu adoro. Quanto pior o problema, mais eu tenho um imã para estar lá, assim, porque é meu. Eu me lembro do meu pai em conflito, eu me lembro de eu chegar para minha mãe depois de mais velho e falar, tá tudo bem, eu acho que ele só não está muito bem da cabeça, vamos trocar uma ideia. Eu tirava minha mãe de perto, colocava, falava, tá tudo bem, resolvi, 5 minutos estava tudo bem. Então isso para mim sempre foi normal. Esse lugar é o lugar de sujeito, e isso está totalmente ligado à nossa vocação. Então cuidar para mim é uma vocação, e cuidar especificamente de pessoas com problemas na cabeça é mais ainda. Por isso que para mim é tão bom fazer o que eu faço. É super cansativo, mas eu acordo todo dia e falo, cara, que legal que eu posso fazer isso. Hoje eu recebi um áudio de uma paciente de 47 anos, que eu fiz um diagnóstico de TDAH nela. E aí eu falei, olha, a medicação é essa, vamos tomar o remédio. E aí depois, e o bom da medicação para TDAH é que em 2 horas ele faz efeito, você está lá, tipo, cabeça está, sai a nuvem preta da cabeça, você fala, meu Deus. E aí eu me lembro, eu recebi um áudio dela hoje, eu falava assim, louvado seja Deus pela sua loucura. Falei, moça, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Aí, porque só uma pessoa muito louca para entender minha cabeça. E ela estava super bem, super feliz, super funcional, e ela falava, meu Deus, eu não acredito, por isso que eu ia para a diretoria todo dia, por isso que eu apanhava da minha mãe todos os dias, por isso que, enfim, a pessoa foi tomando consciência de quem ela era, e que aquela pessoa que ela era, não era uma pessoa ruim, muito pelo contrário, ela era uma pessoa que só estava um pouco disfuncional, que a gente dá uma parafusada ali com a medicação, e ela, e ela se ajusta ali e fica bem, e ela fala, cara, dá para eu, e ela, muito bonitinha, ela falava, dá para eu ser feliz assim e ser funcional, e eu falava, tá. Dá para eu não querer matar meu marido? Dá também. Você acredita? Não sei como, mas dá. Quase que eu falei, seu marido é um babaca, até eu quero matar ele, mas tudo bem, não falei. Mas só para vocês entenderem, isso é vocação. Tem a ver comigo. Eu falo que eu não acordo para trabalhar todos os dias, eu acordo para ser quem eu sou. E poder trabalhar com isso é maravilhoso. Então, sempre é importante na vocação a gente olhar para essa questão da construção de quem a gente é.
E por que eu gastei esse tempo super importante aqui? Porque isso interfere diretamente na nossa relação com Deus. Isso interfere diretamente na nossa vida cristã e na nossa vida de santificação. Por quê? Porque normalmente a gente acha que a gente precisa exercer um padrão de espiritualidade, um jeitão de se relacionar com Deus. Eu me lembro de uma vez que eu fui numa igreja, e aí mas aqui, lá era bem complexo. E aí estava tendo uma queda do espírito lá e tal, e eu falava: Deus, se eu tiver que cair, você me derruba, né, velho? Eu não tenho problema nenhum para cair. Eu tinha ido para falar, e aí todo mundo sabia que eu era presbiteriano. Eu falei: cara, porque justo eu não vou cair, Deus? Pô, os caras já sabem que a gente é mó conservador e eu não vou cair. Eu falava: Deus, mas se tiver que cair, eu caio na boaça, eu não estou nem aí, de boa. Né? E aí eu só lá tranquilão, né? Aí eu e minha mulher, um do lado do outro, assim. E quem estava lá naquele dia era um pessoal da Lagoinha, era esqueci o nome daquela mulher. Ela é especialista em demônio, esqueci o nome dela. Não era Ana Paula, imagina, Ana Paula, a Ana, ela estava de boaça. Quem estava era uma outra, esqueci o nome dela. Isso, a Neuza Tioca. Pô, era a Neuza Tioca, cara, e eu não caí. Você imagina, eu falava: Deus, eu devo estar muito em pecado. Porque a Neuza Tioca, cara, como é que eu não vou cair nesse trem? E eu olhava para cima e falava: Deus, eu falei: como assim? Tá bom, aí me levaram para orar. Levaram eu para orar. E aí tinha lá um cantinho da oração de 30 minutos, né? Cada um orava, tinha um tempinho com os pastores lá. Falei: agora é a hora, velho. Não, agora é a hora, agora eu caio. E aí vou lá, meia hora, nada. Falei: não é possível, cara. Aí beleza, chamaram um outro pastor. Falei: agora vai, bicho. Veio, né? Agora vai subir no escalão, saca? Tipo, o cara era seminarista, chamaram o pastor. Falei: agora eu caio, Deus, não é possível. E aí, nada também. Aí era hora do culto, os caras voltaram pro culto, e aí o pastor chegou para mim e falou assim: mais tarde a Neuza vem falar com você. Eu falei: agora cai. Beleza, e eu lá no culto, né, e tal, e não sei o quê. Falei: Deus, derruba, Senhor. Né? Coração aberto para o poder do Espírito, manda brasa, Deus. Vai lá eu para a reunião, sento lá, Neuza e Tioca, mais 2 pastores. Falei: Deus, agora o fogo vai queimar. E nada deu cair, deu 1h30 da manhã. Gente, isso é real, isso aconteceu. Eu estava de shorts, eles tinham arrancado a minha roupa, eu estava de shorts. Eu tinha sido banhado pelo óleo da barba de Arão, eu tinha tudo. Os caras me lavavam com balde d'água e um frio infernal em Atibaia, e eu tomava de shorts, sem camiseta, e os caras, e eu falava: Deus, lava o pecado, Senhor, não é possível que eu não vou cair, não é possível. E eu na inocência, e chegou uma hora que eu falei: moça, para, porque os caras me levantaram, e eu me senti o Simba. E eu falei: não vai rolar, Deus. Aí, e o cara era muito grande. Os 2 pastores que me levantaram eram muito grandes. Eu falei: se eu cair daqui de cima, eu vou rachar minha cabeça, vai ter um TCE, velho. E aí que eu não vou cair. Aí eu só vejo que eu caio e fico de vez, né? Aí eu falei: moça, para. Me põe no chão. Moça, eu acho que esse negócio de cair não é para mim. Não sei, não sei se eu estou em pecado, se eu não estou em pecado, eu não sei o que, deixa eu trocar uma ideia com Deus, eu já venho aqui, porque ou eu saio daqui ou eu pego uma pneumonia. Um frio infernal, mas era tipo julho em Atibaia, e eu tomando banho de baldada, era real. Por que anos depois, né, eu fui entender o que tinha acontecido. Eu me sentia mal, por eu estar no meio de pessoas que aquilo fazia sentido, e que para mim, até queria que fizesse sentido, mas não tinha. E eu falava: gente, será que esse povo é mais crente do que eu? Porque os caras caem, velho. E eu olhava para minha mulher, e minha mulher assim. Porque minha mulher é presbiteriana, né? Essa não arrega. Ela falou: não caio. Eu falava: Deus, se Deus tiver que te derrubar, a mulher, ele vai te derrubar, você vai cair com o dente na boca, no chão.
Não caio. Eu falava assim, fica esperta que se Deus tiver que te derrubar. E aí eu entendi que para que eu tivesse uma vida de intimidade com Deus, eu precisava de uma coisa só. Eu precisava de Cristo Jesus. E as manifestações do Espírito, elas são diversas. E são inúmeras as maneiras que o Espírito tem de se manifestar. E de manifestar os dons, e de manifestar os talentos do Espírito. E que não deixa de ser menos ou mais espiritual do que se eu estiver falando em outra língua, se eu estiver caído no chão. Mas, por causa da minha necessidade de me sentir pertencido naquele grupo, eu não consegui cair. Eu falava, cara, que coisa estranha. Parece que esses caras vivem uma parada com Deus diferente da minha. Mas entendam uma coisa, Deus guarda isso. Eu adoro falar em igreja pentecostal porque eu posso falar isso. Repete comigo. Eu me acho quando eu falo isso. Que nem você falou, sempre quis falar isso. Eu também, sempre quis falar isso. Repete comigo. Repete comigo. Deus usa da minha história e da minha característica para me usar. Glória a Deus, povo. Deus usa até da minha loucura, cara, para poder abençoar a vida das pessoas. Olha só, uma história que tinha tudo para dar errado. É a minha história. E depois, em outro momento, eu conto mais dessa história, que ela é bem longa. Mas é uma história que tinha tudo para dar errado. Tudo, absolutamente tudo. E Deus pegou uma história que podia dar errado e transformou numa história que pôde dar certo. E olha só que louco, cara. Eu me lembro claramente que quando eu entrei na faculdade, quando eu terminei minha faculdade de medicina, Deus chegou para mim e me disse o seguinte, abre aspas, e aí Deus fala, Nelson, esse jaleco que você está usando é meu, ele não é seu. E ele vai servir só para uma coisa, não é para você ser médico, esse jaleco vai abrir portas para você entrar em lugares que você nunca imaginou entrar. Para que você possa abençoar as pessoas de um jeito que a igreja não pode abençoar, de um jeito que os pastores muitas vezes não podem abençoar, mas como médico eu estou te dando uma carta branca para entrar onde você quiser, e Deus tem me colocado no olho do furacão, mas do furacão, de um jeito insano. Por que eu estou falando isso para vocês? Muitas vezes a gente tem a tendência de negar a nossa história, e de negar as nossas individualidades, as nossas características. A gente tem a tendência de achar que sempre o do outro é melhor, que sempre o que o outro faz é mais legal, que sempre o que a outra está falando é muito mais interessante do que eu estou falando. Por quê? Porque nós temos um seríssimo problema de identidade. Sério problema. E aí o autoconhecimento se faz necessário justamente para que eu possa me conhecer melhor, me apropriar melhor de quem eu sou. Só que o autoconhecimento não resolve uma coisa. O autoconhecimento não resolve a queda, o pecado. Eu costumo dizer, e aí me perdoem os arminianos, aqui deve ter bastante, mas eu costumo dizer que autoconhecimento é coisa para reformado e calvinista, porque a gente precisa olhar para dentro do que tem de pior da gente. E quanto mais eu acesso a intimidade do meu coração, que Jeremias dizia que ele era desesperadamente corrupto, né? Quanto mais no autoconhecimento eu acesso a intimidade do meu coração, mais eu descubro o quanto eu sou depravado, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou caído, o quanto eu careço da glória de Deus, e o quanto eu careço que a graça de Deus se manifeste no meu coração. E aí a igreja, às vezes, se torna um grande desserviço. E eu, como um cristão, posso falar. Se eu estou em casa, eu posso falar mal de quem está de casa, né? De fora eu não falo mal de ninguém, não. Mas se eu estou na minha casa, eu falo, lá na minha casa a gente quebra o pau, velho. Mas se você falar da minha mãe e dos meus irmãos, eu quebro o pau com você. O que eu quero dizer? Eu falei que eu sou louco, mas eu não quebro não, tá? Eu tô medicado, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? A igreja se torna um desserviço, por quê? Porque muitas vezes, e aí a ministração que vocês fizeram foi muito linda, muitas vezes nós somos impedidos de chegar dentro da igreja como nós estamos. Quase sempre.
Muitas vezes nós somos impedidos de nos colocar diante de Deus com a nossa alma e com o nosso coração, de tal forma que eu possa rasgar as roupas diante do Senhor e confessar os meus pecados. Por quê? Porque aqui a gente tem que ser santo, aqui a gente tem que ser bonitinho, aqui eu não posso falar sobre as minhas fragilidades, aqui eu não posso falar sobre os meus medos, sobre os meus pecados. Deus me livre de falar de pecado na igreja. O que a irmã fulana de tal vai pensar quando eu confessar o meu pecado? E aí eu fico cada vez mais distante de poder reconhecer quem eu sou. Sabe quem que você é? Você é um grande pecador. Essa é a sua identidade. Eu, como analista, como um psicanalista, a única coisa que eu faço é levar o meu paciente para o pior que ele tem. O pior. Então, amado, esse aqui é você, viu? Agora vai, levanta e segue a tua vida em paz, né? Então, vai chorar? Pô, tá de sacanagem, né? Já estamos o tempo aqui fazendo esse troço. Vai chorar? Esse é você. Agora, o que você vai fazer com isso de lá para frente? É uma questão de fé. E aí o evangelho vem para responder isso. Olha só, a igreja, muitas vezes, ela acaba fazendo um desserviço na construção do propósito. Porque se eu disse que propósito tem paixão e tem vocação, e vocação é aquilo que eu fui construído para ser quem eu sou, se eu sou impedido de olhar para mim mesmo e reconhecer quem de fato eu sou, olhar para minha história caída, horrível, uma história ruim pra caramba, genética ruim, tudo ruim, se eu não tenho condição de olhar para isso e falar, isso aqui é ruim, eu não tenho condição de, sabe do quê? De me ajoelhar diante da cruz e falar, é só por você. Não tem. Não tem. Quanto mais eu me conheço, quanto mais profundo eu vou, quanto mais eu olho para dentro de quem eu sou, maior é a necessidade da cruz na minha vida. Maior é o poder da graça de Jesus na minha vida. Falar sobre propósito é falar sobre quem eu sou e quem Ele é. E uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, fica no Evangelho de João, no capítulo 1. Abre lá para mim. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 23. Eu amo essa passagem. Já estou acabando, tá? Este foi o testemunho de João, e esse João aí, que João está falando é o João Batista, tá bom? Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? Aí Diego, a mesma coisa. Quem é você? Você é Elias? Não. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a gente possa levar àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? Olha aí, a mesma pergunta. Então João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Eu amo essa passagem, e eu vou explicar o porquê. João Batista, se você não sabe, ele era primo de Jesus. E ele era mais velho que Jesus. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. E ele era primo, ele tinha a genética de Jesus, não a genética espiritual, mas ele tinha a genética da Maria. E Isabel, a mãe de João Batista, era irmã de Maria. Imagina você, se eu fosse João Batista, ia ficar pé da vida com Deus. Por que você vai dar para Jesus a chance de ser o Cristo e eu vou aqui ficar comendo gafanhoto? Qual é a diferença? O que ele tem que eu não tenho? Pô, para pensar. Eu ia ficar muito pé da vida com Deus. Muito bravo. Eu sou mais velho e você vai lá dar para o filho da Maria, aquele queridinho, a oportunidade dele ser o Cristo e eu. Você vai ficar lá no deserto comendo gafanhoto com mel, vai ficar parecendo um doido e vai ficar falando, arrependei-vos dos seus pecados, porque perto está por vir. Porque esse era João Batista. E João Batista, ele não achou ruim, cara. Olha
eu não tenho fé para ser João Batista. Graças a Deus que eu não sou ele, porque senão ia dar ruim. Eu não ia fazer o que Deus ia mandar. Eu ia ficar muito bravo. Eu lembro que eu tinha um primo, ele morreu. Eu tinha um primo que tinha a minha idade. E ele era muito bonito, dava raiva. Muita raiva. Eu era mais baixo do que eu sou, eu era tão gordo que eu não tirava a camiseta, que minha teta era enorme. Real. E meu dente era tão torto, isso é verdade. E o meu dente era tão torto que ele era no céu da boca. Eu era lindo, eu era um espetáculo, né? Coisa mais linda, baixinho, um gordo com a teta caída assim, e o dente torto. E meu primo, cara, 14, 15 anos, o cara, tipo, abdômen trincado, a gente ia pra praia, ele andava, parecia um adulto de 18. Já tinha barba na cara e tal. Eu ficava doido, eu olhava pra minha mãe e falava, mãe, por que o Dani é tão mais bonito do que eu? Isso não é justo. Puta, você chama Dani também? Foi mal. E eu falava, mãe, por que o Dani... Vou apontar pra lá, tá? Por que o Dani é tão mais bonito do que eu? Né? Eu ficava doido. Eu falava, Deus, não é possível. A parte toda bonita da família você põe pra ele. A parte feia você põe pra mim. Eu falava, não é justo isso. Eu fico imaginando o João Batista, eu ia ficar louco. Porque só de eu ser mais feio do que ele, eu já tava bravo. Você imagina dele ser Cristo e eu não. Como assim, cara? E João Batista, ele tinha uma noção tão perfeita de quem era Jesus, tão perfeita, sabe por quê? Porque João Batista, antes de saber quem Jesus era, ele sabia quem ele não era. E ele responde para os judeus, eu não sou o Cristo. A primeira coisa que ele fala, eu não sou o Cristo. Então quem que é você? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. É isso que eu vim fazer. Eu fui vocacionado para ser uma voz. Eu fui vocacionado, a minha história foi construída para que eu pudesse hoje viver aqui, ser uma voz. Um dos quadros de bipolaridade mais evidentes que eu já vi até hoje na minha vida, em todas as análises que eu já fiz de todos os pacientes que eu já ouvi, é o quadro de bipolaridade do rei Davi. Davi era um bipolar. Uma hora ele está dançando pelado, feliz pra caramba, na arca. A outra hora ele está lá no mais profundo abismo, com os ossos envelhecendo, porque eu confesso os meus pecados. Ele está lá naquela tristeza, melancolia profunda. E de repente ele vai lá e pá! Ele entra em mania de novo e fala, aquela mulher que não é minha, ela eu quero. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar o marido dela, mas eu não posso matar, então eu vou colocar ele na guerra. Ele fica na linha de frente, ele morre e eu pego a mulher do cara. Davi era o cara mais bipolar que eu já vi na minha vida. De verdade, mais do que minha família inteira. E Deus olhava para Davi, e sabe como Deus chamava Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Que loucura! Um cara que mata o amigo, pega a mulher do amigo, o cara que faz aquele monte de confusão, que Davi fez uma confusão até da outra, a família dele então depois um terror. Deus olhava para ele e chamava, ele é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Deus pega a nossa história caída, e Ele pega as coisas loucas desse mundo, e por causa do poder dEle, Ele transforma essas coisas em sábias. Ele pega as coisas impossíveis e tornam essas coisas possíveis. Eu sou a prova viva disso. Minha genética é a coisa mais improvável do mundo de dar certo. E Deus pega aquela história e fala, sabe esses caras tudo louco? Então, olha só, pum, por causa do meu poder eu posso fazer isso daqui. E mais, vou usar ainda. E do jeito doido dele. E do jeito louco dele. Como vocês acham que as pessoas dentro da igreja presbiteriana me enxergam, né? E eu não estou nem aí.
Porque eu sei que Deus me colocou ali para ser exatamente como eu sou. Por muito tempo eu tentei me enquadrar, tentava me encaixar naquele formato e não fazia sentido para mim. Do mesmo jeito que eu tentei cair naquela história lá, e também não fazia sentido para mim. Mas Deus usa da minha individualidade para poder abençoar a vida das pessoas. Sabe por que Deus faz isso? Porque quando eu olho, eu fazendo um diagnóstico, quando eu olho vendo alguém melhor, quando eu vejo alguém saudável, e eu falo, imagina, isso aqui é Deus. Isso aqui não sou eu, cara. Eu sou muito pior que você não tem noção. Eu só finjo que eu não sou, né? Porque vai no médico, você não vai procurar alguém que seja mais louco do que você. Mas eu fico sentado, fingindo, né, aquela cara de pleno, mas lá dentro tá. Porque Deus quer assim. Ou seja, se eu não entendesse que Deus me queria desse jeito, eu jamais poderia chegar aonde Deus quer que eu chegue. O que eu quero trazer para vocês é que, para que haja um propósito de vida, além da paixão, é necessário saber quem você é. E para saber quem você é, você precisa começar sabendo quem você não é. E deixa eu te contar uma coisa, você não é aquilo que você pensa que você é. Ficou confuso, né? Eu entendi, vocês entenderam? Ah, tá bom. Não ficou confuso, né? Tá. Só um pouquinho, eu traduzo depois. O que eu quero dizer com vocês é que, antes de dizer quem somos, é necessário dizer quem nós não somos. E para isso requer uma capacidade, é requerido uma capacidade de poder olhar para dentro de si mesmo e se reconhecer, assim como João Batista olhou e falou, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto, porque Ele é o Cristo. Então, a partir do momento em que nós construímos esse lugar de quem nós somos, construímos esse lugar e essa identidade, eu tenho a capacidade de me colocar diante da cruz e falar, agora eu sei pelo que orar, molda o meu coração, transforma a minha vida, esse pecador desgraçado aqui que sou eu não sei por que você me escolheu, mas se você me escolheu, você deve saber o que você está fazendo, pega isso e faz esse negócio acontecer. Gente, eu sou pai, vocês têm noção, às vezes eu me pego pai, cuidando da minha filha, eu falo, Deus, onde é que você estava com a cabeça? Eu vou orar, todo dia eu oro na minha filha, na cama dela, eu falo, Senhor, protege a cabeça da minha filha da minha, e o coração do coração da mãe dela, porque o coração da mãe dela é ruim demais, Deus. Ou mulher ruim. Você imagina um coração ruim com uma cabeça louca, o que dá? Né, da minha filha. E se você olhar para minha filha, ela é um milagre. Ela é funcional. Eu falo, às vezes ela solta umas em casa, vou contar para vocês, um dia nós fomos orar com ela no quarto, e aí ela virou para mim e falou assim, não vou orar hoje, não quero falar com o papai do céu. Eu falei, que isso, mulher? Mas já? Nem leu Dostoiévski ainda, imagina quando lê. Goethe, né? Vai, meu. Eu falei, por quê? Não vou falar com o papai do céu. Falei, por quê? Ele matou o filho dele, eu não quero falar com ele. Aí eu falei, cara, nós temos um ponto aqui. Olhei para a cara da minha mulher, eu falei, cara, você conta ou eu que foi por causa dela? Aí minha mulher falou assim, eu acho que ela vai ficar se sentindo muito culpada de saber que foi ela que matou Jesus. Aí eu falei, tá bom, pai vai orar, não precisa orar não. Aí eu falei, orei e tal, eu fui pro meu quarto e falei, Senhor, o que eu faço, cara? Eu falei, como é que eu vou falar para ela orar? Ela descobriu que você matou o teu filho. Ela está muito brava com você, só que eu não posso contar para ela que foi por causa dela, porque ela tem 4 anos. Você imagina se ela descobre que foi ela que fez Jesus sofrer na cruz daquele jeito. Ela vai ficar horrorizada. Aí eu falei, Senhor, a filha é tua. Essa foi a oração que eu fiz. A filha é tua, foi você que me deu, você, sei lá o que você tinha na cabeça, a hora que você pensou que eu tinha condição de ter essa filha para criar. Se vira. Não sei o que eu vou fazer. Não sei mesmo, não sei. Nossa, mas você não trabalha com gestão de conflito, você trabalha com problema de pessoas o dia inteiro. Exato. O meu, eu não faço a menor ideia do que eu faço.
A menor ideia. E eu falei, Deus, entrega. Fala com ela, com o teu espírito, em nome de Jesus. Fala com essa, em sonho, aparece. Faz o que você tiver que fazer, mas a filha é tua, resolve, porque ela é tua, eu não vou largar dela. Ela é tua. Deu um mês, nós estávamos almoçando, ela sentou na mesa, e aí ela disse, hoje eu vou orar. Eu falei, ai Senhor, o que será que ela vai falar para Deus, né? Que a última vez ela estava muito brava. E aí ela pegou na minha mão, pegou na mão da minha mulher e falou, Deus, chamou de papai do céu não, Deus, eu não sou filha dele e eu não sou filha dela, eu sou filha do Senhor. E talvez, acho que isso é a coisa que mais me emociona quando eu falo. Sabe por quê? Porque quando eu olho para minha filha, eu só consigo enxergar uma coisa, misericórdia. Porque olha para mim, não tem jeito. Olha para minha mulher, meu Deus, coração ruim. Ruim. E ela é fruto de um milagre. Só há vida de intimidade com o Senhor quando você consegue reconhecer as suas fragilidades, quando você consegue reconhecer de fato quem você é. E a gente se entrega e fala, isso aqui está nas tuas mãos, eu não tenho a menor condição de resolver. E não é que Deus tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas, Deus tem que ser o único. Não é primeiro lugar, Ele tem que ser o único no seu coração, Ele tem que preencher todos os espaços do seu coração. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que Deus sai, nem que seja isso aqui do seu coração, o que sobra é pecado. É pecado. Quando nós reconhecemos quem de fato somos e temos a coragem, a audácia de desnudarmos e de nos olharmos no fundo da nossa alma, nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. E então, o que era para ser uma desgraça, passa a ser graça. O que era para ser loucura, passa a ser sabedoria. O que era para ser impossível, passa a ser possível, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Dele. Não estou dizendo que não existam ferramentas que Deus pode usar nas nossas vidas, como a medicina, como a análise, como um monte de coisa que Deus nos dá, mas a glória é dele. A glória não é nossa. Terceiro ponto do propósito, a missão. Então a primeira era paixão, vocação, e então a missão. E missão nada mais é do que aquilo que o mundo precisa e que eu, com a minha vocação, posso oferecer para o mundo. Ponto. Acabou. O problema não é encontrar qual é a sua missão. O problema é encontrar o seu propósito como um todo. Por quê? Porque a gente não sabe para o que nós somos vocacionados. Por quê? Porque não temos coragem de olhar para dentro do nosso coração, de olhar para dentro da nossa história, de olhar para dentro de quem nós somos. Sabe quem nós somos? Nós somos miseráveis pecadores. Mas sabe o que nós passamos a ser? Filhos amados. Filhos amados de um Abba. E Abba, não sei se vocês sabem, mas Abba é a maneira mais íntima que um filho tinha de chamar um pai. É como se fosse o meu paizinho querido, papaizinho, meu papai. Por isso que a gente canta, né? Meu papai, Abba pai. O que eu quero que vocês saiam daqui, lembrando de que para que haja um propósito na vida de vocês, a paixão ela já existe, a missão ela já existe, porque tem um mundo sedento de um monte de coisa que você pode entregar, ok? Um monte de coisa, está lá. O que você quiser ofertar para o mundo, você pode ofertar. E por que é tão difícil encontrar o meu propósito? Por que é tão difícil encontrar aquilo que Deus quer para a minha vida? Porque nós não temos a oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos. E sabe o que a gente faz com a nossa história? Principalmente quando ela é mais difícil, a gente tenta negar. A gente vai colocando pedra, pedra,
pedra, pedra. E aí sabe o que a gente faz? A gente casa, tentando arrumar aquilo lá, que catástrofe. Né? E aí o casamento não dá certo, sabe o que você faz? Arruma um filho para ver se está certo. E aí piora ainda mais. E o problema está lá. E quanto mais pedra eu vou colocando, mais difícil fica da gente fazer isso. O que eu quero propor para vocês hoje, nessa noite, é que, de fato, para que vocês possam encontrar o propósito da vida de vocês, que vocês possam ter uma vida de total entrega nas mãos do Senhor. Mas não uma entrega salvífica, porque provavelmente, se não todos, quase todos daqui já são salvos, mas uma entrega para uma vida de santificação. Só que para que isso aconteça, uma vida de intimidade com Deus, aliás, vocês cantaram isso, e toda vez que eu ouço sobre isso, eu fico até com medo de cantar isso, porque uma vida de intimidade com Deus é uma vida que requer avivamento. E adivinha o que é o avivamento? Um quebrantamento profundo de os mecanismos de defesa que você fez para não enxergar quem de fato você é. O Espírito Santo, ele passa os olhos sobre a igreja, procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E um adorador em espírito e em verdade é aquele adorador que tem um coração contrito e compungido. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele era assim. O coração dele era dilacerado, o coração dele era sem filtro. Davi não tinha filtro no Instagram, não. Davi, ele era aquela coisa ali, na frente de Deus. E ele se debruçava diante de Deus e falava, esse sou eu, cara. Esse aqui sou eu. Eu não sei por que você me amou. Eu não sou digno do amor que o Senhor tem por mim. Eu não sou digno de ser amado pelo Senhor. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que pela graça o Senhor me ama, porque eu não mereço, e graça é um favor imerecido, e quanto mais fundo eu olho para dentro do meu coração, maior é a dimensão da graça, maior é o amor de Deus na minha vida. Quer encontrar uma vida com propósito? Se quebrante diante do Senhor, deixa Ele te mostrar quem você é. Abra o teu coração e de uma forma muito honesta, se coloque diante de Deus. E sabe por que a gente pode fazer isso sem medo? E se você não fez isso sem medo, eu posso te garantir que você pode fazer sem medo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, coisa boa! Não tem mais condenação, não tem, já foi pago, a culpa está na cruz, e agora eu posso abrir meu coração e falar para Deus, entra e vasculha, esquadrinha meu pensamento, em cada lugar do meu coração, da minha mente insana, traz isso à consciência, Senhor, e eu coloco isso diante do Senhor e falo, eu não consigo, mas o Senhor consegue, e você vai provar milagres do Senhor na sua vida. E sabe por que eu estou falando isso para vocês, e eu tenho certeza nisso que eu estou te falando? Porque a Bíblia nos diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo, nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor. Esse é a sua vocação. Você foi vocacionado, você foi chamado para ser um povo santo de Deus. Você foi chamado, você foi chamada para viver como uma propriedade exclusiva do Senhor. E sabe qual que é a tua missão? Sabe qual que é a tua missão? A fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! Como igreja, nós fomos missionários, nós fomos convocados para poder proclamar para esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Não da minha vida apenas, não dessa igreja apenas, mas Jesus Cristo é o Senhor de toda a humanidade. Seu propósito é essa paixão insana que tem dentro do nosso coração. E se isso, meu irmão e minha irmã, que eu estou falando, não arder teu coração, está na hora de você rever tua relação com Deus.
E talvez não seja uma falta de fé não, tá? Que muitas vezes as igrejas falam que é uma falta de fé. Sabe o que falta? Falta coragem para você olhar para dentro de você. Porque quando você olhar para dentro da sua alma e descobrir o quão desesperadamente corrupto e pecador você é, você olha para a graça e fala: eu sou completamente apaixonado pelo Senhor. Eu sou completamente apaixonado pelo que você fez. Talvez a sua falta de fé seja no fato de você ainda se sentir condenado pelo seu pecado. Mas eu estou aqui para te dizer, como voz do Senhor, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você pode, de fato, se colocar diante do Pai e diante do seu Abba, Pai, e abrir o teu coração e ser abraçado e ser acolhido. Sabe para quê? Para que Ele possa definir quem você é. E sabe o que Ele diz? Você é o meu filho amado. Como igreja, nós fomos chamados como missão para divulgar para o mundo, para ser sal na terra, para ser luz no mundo e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o seu propósito. Quer comais, quer bebais, quer trabalhe com o que você quiser, quer maquiais, quer fazais o que quisais, fazer tudo para a glória de Deus, tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão encontrar o poder de Deus na sua vida, e quantas vezes você vai poder falar de Jesus sem abrir sua boca. Sabe por quê? Porque o mundo, ele não lê a Bíblia, o mundo lê a sua vida. O que eles estão lendo quando você está lá fora? Eles estão lendo um apaixonado por Cristo? E se você não é apaixonado, e se isso que eu estou te falando não impacta com o teu coração, talvez seja porque você não está se enxergando direito. Porque se você se enxergar direito, meu amigo, não tem como não se apaixonar por Jesus. Não tem jeito, não tem jeito. E eu não estou falando de religião não, tá? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Evangelho. Não tem como. Nós somos chamados para proclamar as virtudes do Senhor. E o fim, o propósito maior da criação do homem foi para que Deus pudesse se relacionar com a gente. Eu acredito num Deus relacional. Porque Ele não precisava criar a gente, né? Sejamos honestos. Mas Ele criou porque Ele estava tão cheio da glória dEle, Ele estava tão cheio da sua majestade, que Ele quis compartilhar isso com a outra pessoa parecida com Ele. E nós somos criados à imagem e semelhança dEle, para que nós pudéssemos glorificar o Senhor e nos satisfazermos nele e somente nele. O propósito da sua vida é glorificar o Senhor e se satisfazer nele. O propósito da sua vida é glorificar o Senhor e se satisfazer nele. Glorificar o Senhor e se satisfazer nele. Feche os seus olhos e abra o teu coração. Mas abra o teu coração isento de culpa, porque a tua culpa foi paga na cruz do Calvário. A tua condenação, ela foi paga na cruz do Calvário. E diga para Satanás, que te acusa o tempo inteiro, que todas as vezes que ele quiser te acusar, ele que vai procurar a resposta dele aos pés da cruz, porque é lá que está a sua condenação. Sua condenação foi paga por Cristo, e os teus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação.
Abra o teu coração. Se coloque diante do Senhor nessa hora, em espírito, em verdade, com o coração contrito, com o coração compungido. E deixe o Espírito falar ao seu coração.